Olá, meu nome é Paulo Marçaioli, eu sou advogado na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, atuo com direito de família, direito imobiliário, direito empresarial, eu sou graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, tenho especialização em Processo Civil pela Escola Paulista de Direito e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre um instituto de direito privado que tem bastante relação com o dia a dia das pessoas. Ainda que talvez as pessoas não conheçam esse conceito propriamente dito, não consigam defini-lo, mas de uma certa maneira de forma intuitiva sabem do que se trata, né? Eu estou falando do Instituto da Responsabilidade Civil. Na verdade, eu vou fazer uma resenha, né, do livro que trata desse tema do professor Silvio de Salvo Venosa, né, desembargador aqui em São Paulo. É uma doutrina bastante interessante que vai tratar desse tema bastante pertinente, que está bastante presente no dia a dia das pessoas, né? Como eu disse, é um instituto de direito privado que tem bastante relação com o nosso cotidiano. Então, ainda que as pessoas não saibam definir, num primeiro momento, o que se trata a responsabilidade civil, no fundo elas sabem o que se trata. Então, quando você está conduzindo seu veículo, aí vem um outro veículo conduzido por um motorista que está vendo o celular e ele vai lá e atinge o seu carro. Então, de maneira intuitiva, você percebe que essa situação gera um dever de indenizar. Aquele que causou o dano, que causou a colisão, ele deve reparar os danos que causou o seu veículo, né? Outras circunstâncias mais específicas, você tem um compromisso, um casamento, aí tem um atraso de voo que vai fazer com que você perca esse compromisso. Essa situação vai gerar um aborrecimento que gera aí um dever de indenizar, né? Então gera uma insatisfação que vai provocar a pessoa a procurar um advogado para tentar ver o que pode ser feito, né? Outras circunstâncias mais graves, por exemplo, um procedimento médico, um erro médico grave, grosseiro, que gere o óbito de alguma pessoa que você goste, também gera um sofrimento psíquico que intuitivamente as pessoas percebem que tem o dever de indenizar. Então a responsabilidade civil basicamente é isso, é todo prejuízo causado de forma ilícita, ele gera o dever de indenizar e é isso que a gente está tratando, né? Tanto está presente no dia a dia das pessoas, né? É algo que está bastante presente no cotidiano que a gente consegue remeter, né? A gente consegue encontrar esses elementos do direito da responsabilidade civil nos momentos mais remotos da evolução do direito, né? Tanto que o professor Venosa ele vai dizer que a primeira talvez manifestação legal jurídica, né, da responsabilidade civil já se dá através da lei do talião, né? Então aquela ideia de pagar o olho por olho, dente por dente, né, pagar o mal pelo mal, de uma certa maneira ela está evidenciando essa motivação, esse desejo do homem de ver a reparação de algum dano, fazer com que aquele que causou algum mal responda por eles, né? Ainda que nesse caso, no caso da lei de talião, de uma forma bastante ilegítima, né? Então, reparar o mal pelo mal seria você, basicamente, aquilo que a gente fala, exercer a autotutela, né? Hoje a gente tem a jurisdição, então a gente tem a possibilidade de provocar o judiciário para que ele faça essa composição, né, e consiga, através de uma decisão judicial, fixar uma indenização em dinheiro por conta aí de algum prejuízo causado. Mas em todo caso fica evidenciado, eu acho bastante interessante essa referência histórica do professor Venosa, de como é um instituto que, por estar presente, né, ele está, na verdade, presente em toda a evolução do direito, né? Desde a época do direito romano a gente já via esses elementos aí da responsabilidade civil, né? Os fundamentos legais da responsabilidade civil, né, são basicamente dois artigos, aqueles que trabalham com direito, eles estão mais ou menos até, já sabem de cor quais são esses artigos, né? A gente está falando do artigo 186 do Código Civil e o artigo 927 do Código Civil também, né? O artigo 186 ele vai definir o que é o ato ilícito, né? Ele caracteriza o ato ilícito que é a conduta que vai gerar o dever de indenizar. E o artigo 927 ele vai estabelecer aí essa relação entre o dever, o ato, a conduta, a ação ou omissão e a indenização, né? Acho que é até bom, através de uma colinha aqui, eu fazer a leitura desses dois dispositivos para entender o que estou falando, né? Então, o artigo 186 do Código Civil vai falar: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, isso é importante, comete o ato ilícito. E o artigo, então a gente está definindo o que é o ato ilícito, né? E o artigo 927 vai dizer: aquele que por ato ilícito causar o dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Então, o conceito clássico da responsabilidade civil. E aqui a gente tem no parágrafo único a ideia da responsabilidade civil objetiva, aquela que prescinde de culpa, que está bastante presente nas relações de consumo e também na responsabilidade civil ambiental. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, né? Mas em todo caso, a leitura desses dois dispositivos vai evidenciar já de plano quais são os elementos constitutivos da responsabilidade civil.
São os três elementos sem os quais a gente não vai ter esse dever de indenizar, né? Então a gente está primeiro falando de uma conduta humana, de uma ação ou de uma omissão, né? Que vai gerar aí aquilo que a gente falou de um ato ilícito, então precisa ter uma conduta necessariamente voluntária, né? Isso é importante. Então, uma ação praticada por um inimputável, ou a gente pode chegar até um extremo, um dano causado, por exemplo, um cachorro que morde a perna de alguém, obviamente esse cachorro não tem um discernimento para poder ele próprio responder, né? Ou mesmo um inimputável, né? Então uma pessoa que não tem nenhum tipo de discernimento, a gente está falando aí de alguém que tem algum problema mental bastante grave, que vai provocar um dano a alguém, essa pessoa não pode responder ela própria pelo dano que ela causou. O que não significa que a pessoa que sofreu uma mordida pelo cachorro, ou a pessoa que foi atacada por uma pessoa que não tem nenhum discernimento, né? Aquilo que a gente pode dizer talvez um pouco um politicamente correto, um louco, né? Que vai atacar você na rua, isso não significa que essa pessoa também não vai ser ressarcida, né? Aí a gente tem que levar em consideração aquele que é o responsável legal pelo inimputável ou pelo cachorro. Então aquele que exerce a posse do cachorro, né? Hoje em dia a gente tem falado em guarda do cachorro, é uma discussão bastante controvertida ainda no direito, mas no caso daquele privado de discernimento, o curador especial, ele acaba tendo que ter esse dever de vigilância, de cuidado. Então, na medida em que ele deixa esse inimputável, deixa esse animal solto e ele ataca alguém, o responsável ele vai responder através da indenização. Mas, em todo caso, a conduta deve ser voluntária, deve ser o ato ilícito necessariamente, através de uma ação ou de uma omissão, deve ser uma conduta voluntária. Esse é o primeiro elemento constitutivo da responsabilidade civil. O segundo elemento constitutivo é o dano, propriamente o dano, né? O dano, na verdade, a gente tem aí duas dimensões principais do dano. O dano material, né? O dano propriamente de uma dimensão mais econômica, mais evidente, né? Então, quando você, para usar o exemplo do veículo, né? Quando você tem o seu veículo, há um acidente de trânsito causado por um motorista aí negligente, imprudente, imperito, ele vai causar um dano no seu veículo e você vai ter as despesas para fazer essa reparação. Então o dano material está consubstanciado basicamente no valor que você vai ter que desembolsar para fazer a reparação do seu veículo, né? Na verdade isso é propriamente o que a gente fala de danos materiais na modalidade dos danos emergentes. Então os danos materiais, que são esses danos de uma natureza mais econômica, né? mas que a gente consegue medir de forma mais imediata, a gente está falando primeiro dos danos emergentes, que são exatamente aquilo que é o prejuízo patrimonial direto decorrente da conduta ilícita, daquele que causou o dano, e outra coisa que são os lucros cessantes, né? Inclusive esses dois conceitos eles estão previstos no artigo 402 do Código Civil. Mais uma vez eu vou me servir aqui da colinha para a gente fazer a leitura aqui, para a gente caracterizar o que são os danos emergentes e os lucros cessantes, que são as duas espécies do dano material, né? Então, salvo exceções, artigo 402 do Código Civil, salvo as exceções expressamente previstas em leis, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, que são os danos emergentes, o que razoavelmente deixou de lucrar, né? Então, para usar esse exemplo do veículo, vamos dizer que essa pessoa que sofreu um acidente, né, que teve o seu carro aí colidido por um motorista que estava bêbado, que estava vendo o celular, né? Ele primeiro vai ter essas despesas para reparar o veículo. Agora vamos levar em consideração que esse cara que está conduzindo esse veículo ele seja um motorista de Uber, ou seja, um taxista. Então ele vai ficar privado do seu veículo, do seu instrumento de trabalho durante um mês, ou talvez menos, né, mas algumas semanas, sem poder trabalhar. Então esse tempo que ele ficou sem poder trabalhar, ele vai ser privado de ter um benefício econômico, que se chama lucro cessante. Então isso também entra na indenização. Então se ele for entrar com um processo, esse motorista de Uber, esse taxista vai pedir a reparação não só das despesas que ele teve para arrumar o veículo por conta desse acidente, mas também ele vai dizer para o juiz, olha, eu fiquei privado de trabalhar por conta dessa situação e também quero uma indenização que vai ser mais ou menos o que eu deixei de lucrar, né? Exatamente esse é o conceito que o artigo 402 ele vai trazer. E a segunda espécie, né, então eu estou falando do direito dos danos materiais, a segunda espécie são os danos morais, né? Isso aí também é mais ou menos conhecido entre as pessoas, são os danos extrapatrimoniais, que são as lesões, aí, o que a gente chama de direitos de personalidade das pessoas, né? Então a lesão à sua honra, a lesão à sua intimidade, todo tipo de dano que gera algum tipo de sofrimento psíquico, ele é o dano moral, né? Isso é uma discussão bastante interessante, que até muitos, talvez advogados, pessoas que trabalham na área não saibam, né? Mas o dano moral, até a Constituição de 1988, havia uma certa reserva na jurisprudência, né, em aceitar a possibilidade de fazer uma indenização por dano moral, né? O próprio professor Silvio Venosa ele vai falar que, mesmo no Supremo Tribunal Federal, os juízes, né, mesmo no STF e tal,
havia uma reserva, então não se entendia que havia a possibilidade de fazer uma indenização por danos de natureza puramente extrapatrimonial, né? Que a indenização ela só nasceria através de uma situação em que se evidenciasse um prejuízo financeiro, né? Essa situação foi pacificada com a Constituição de 88 porque existem dois dispositivos da Constituição que vão prever expressamente a possibilidade da indenização por danos morais, né? Então, através da Constituição de 88, antes de 88 havia uma reserva na jurisprudência, mas o dano moral já era amplamente aceito na doutrina. Então, doutrina são os estudiosos do direito já demandavam isso, mas ainda havia uma certa controvérsia. Então, hoje em dia, de acordo com o coordenamento jurídico brasileiro, não faz mais sentido você discutir se exista ou não o dever de indenizar quando existe um dano puramente extrapatrimonial, né? O que vai se discutir, na verdade, é se houve ou não houve esse dano material. O que a gente vê bastante nos julgados é um conceito que a gente vê bastante de forma reiterada mesmo, que eles falam que o mero aborrecimento do dia a dia não gera o dano moral, né? Então, a gente poderia colocar da seguinte maneira: se você fica alguns 15 minutinhos numa fila de banco, isso pode gerar até um certo aborrecimento, mas isso não vai gerar o banco com o dever de indenizar por conta desses 15, 20 minutinhos que você ficou numa fila. Agora, uma situação diferente é você ficar um dia numa fila de um hospital com um problema grave de saúde, né, sob risco, inclusive, da sua incolumidade física. Então, esse um dia que você ficou na fila do hospital, isso gera, aí, além de um problema de saúde, um dano moral. Então, a gente vai ter que analisar caso a caso, né? O que se fala justamente é isso, que os meros aborrecimentos do dia a dia, coisas pequenas, não geram dever de indenizar, né? Inclusive, já se fala até hoje numa indústria do dano moral, né? Então acaba se explorando muito essa questão da indenização com um meio ilícito de enriquecimento, né? Então a gente falou do primeiro e do segundo elemento constitutivo da responsabilidade civil. O primeiro é uma conduta, uma ação ou omissão voluntária. O segundo é o dano propriamente dito. E o terceiro é o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é justamente essa relação de causa e efeito entre a ação e o dano, né? Então precisa ter uma relação. Então a pergunta que a gente se faz é: essa conduta, né? Essa ação, essa omissão, ela foi a causadora, foi a fonte que causou o dano, né? Então esse é o nexo de causalidade, esse liame, né? Essa relação de causa e efeito entre a conduta, entre uma ação e o dano experimentado, né? Só que existem aí aquilo que a gente chama das excludentes de licitude. Excludente de licitude está mais no âmbito do direito penal, né? As excludentes da responsabilidade civil, as excludentes do nexo causal, que se dão através, por exemplo, do caso fortuito da força maior, né? A gente usa muitos exemplos da natureza, né? Então, um terremoto, um incêndio, algo muito grave aí que possa fazer com que gere uma situação imprevisível, né? Fazendo com que aquele que causou o dano não tenha que indenizar. O fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima. Então, são as excludentes da responsabilidade civil, porque elas afastam esse nexo de causalidade, elas afastam esse liame entre a conduta e o dano, né? Então, a gente pode pensar um exemplo aí, vamos pegar o exemplo aí da culpa exclusiva da vítima. Então, a gente tem um motorista que está conduzindo seu veículo de forma sem negligência, sem prudência, observando as regras de trânsito. Aí você tem um pedestre que passa correndo, o sinal está verde, ele passa na frente do carro no sinal verde, com o celular, desatento, e ele é atropelado, né? Nessas circunstâncias, a gente verifica que houve um dano, ele sofreu um acidente, né? Houve uma conduta, né? O motorista que estava seguindo as normas de trânsito, que estava vendo tudo, que não desrespeitou nenhum dever de cuidado, de fato foi ele que causou o dano. Mas não existe esse nexo de causalidade, existe uma exclusão, né, desse nexo de causalidade, porque foi a culpa exclusiva da vítima. Não faria sentido se uma pessoa se jogasse na frente do seu carro quando você está no sinal verde, andando observando todas as regras de trânsito, que você seja compelido a pagar uma indenização, né? Então a gente tem uma exclusão desse nexo de causalidade. Então esses são os 3 elementos constitutivos da responsabilidade civil. Então, por último, né, aí o que a gente poderia dizer do livro do professor Salvo Venosa são as tendências, né? Quais são as tendências da responsabilidade civil? O que a doutrina hoje está discutindo sobre isso, né? O que está se falando bastante é sobre aí uma teoria do risco, né? Então, hoje a responsabilidade civil ela está muito menos preocupada com o grau de culpa daquele que causou o dano e mais numa preocupação de reparação dos danos, né? Então, no direito romano já se cogitava muito mais a questão da culpa, para você medir qual que vai ser o valor da indenização que você vai pagar. Então, antes se baseava muito assim, qual que foi o grau de culpa da pessoa. Inclusive, a gente usava um conceito que está um pouco em desuso no direito, né? Que é a culpa leve, uma culpa levíssima, uma culpa grave, né? Isso balizava um pouco o valor da indenização. Não que isso não exista mais, mas hoje a preocupação, a tendência principal
do direito dentro desse âmbito da responsabilidade civil é se atentar menos para essa questão da culpa e mais para a situação realmente de reparação do dano, né? Existem algumas mitigações com relação a isso. A gente fala principalmente da questão da indenização por danos morais, né? Então, porque o que acontece? Na questão da liquidação é você estabelecer um valor da indenização por danos morais, é diferente do dano material, né? Como eu falei, se você tem um acidente de veículo e aí causa um dano no seu veículo, a gente consegue fazer uma conta mais ou menos exata de qual que é o dano material. Então, se ele causou um dano na sua porta do seu veículo, você vai levar lá para fazer a reparação, custou R$1.000. Então esse é o dano material, a gente consegue mais ou menos calcular de forma exata. Aí fica difícil a gente fazer isso com dano moral, né? Como que a gente vai quantificar em dinheiro a dor psíquica de uma mãe que perde um filho por conta de um erro médico grosseiro? Ou vamos dizer, o abalo emocional de um casal que vai perder uma lua de mel por conta de um atraso de voo, né? Ou uma situação de aborrecimento decorrente aí de um protesto indevido que vai gerar uma restrição de crédito. Então são situações que vai ter que ser analisada caso a caso, né? Mas nessas circunstâncias específicas do dano moral, também na questão da responsabilidade civil ambiental, aí vai se levar mais em consideração essa questão da culpa, né? Então, o dano moral a gente fala que é um lenitivo, né? Obviamente uma mãe que vai perder um filho por conta de um acidente de trânsito causado aí por uma pessoa que usou bebida alcoólica, sem prejuízo da questão criminal, né? Na questão civil. A gente está falando de uma indenização que deve servir como lenitivo, obviamente vai pagar 10 mil, 20 mil, 100 mil reais de danos morais, não vai trazer o filho de volta, então é um lenitivo. Mas ao mesmo tempo ela tem a função de sancionar aquele que causou o dano, né? Então, especificamente no dano moral, isso também está muito previsto no direito ambiental, a indenização também está lastreada ainda no aspecto da culpa, né? Mas de maneira geral a tendência é essa, se centrar menos na questão da culpa e mais na extensão do dano. Inclusive até o próprio artigo 904 do Código Civil vai falar isso expressamente, que o valor da indenização vai ser medido de acordo com a extensão do dano, né? Então seria mais ou menos isso, essas ideias gerais aí da responsabilidade civil. Eu falo que se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, eu recomendo que você se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.